Esta mensagem agora visa esclarecer a você o que é de fato ser cristão. Talvez seja melhor, começando a nossa definição, esclarecer o que não é ser cristão. Ser cristão, em primeiro lugar, não é apenas acreditar que Deus existe, acreditar que há apenas um Deus. Eu me considero cristão porque eu acredito em Deus. Porque eu acredito em Deus, né? E realmente aí eu acho que sou cristão, né? Exato. Porque creio em Deus. Porque acredita em Deus, né? Porque acredita em Deus. E toda pessoa que acredita em Deus, ela é cristã. Porque se for assim, nós teríamos que admitir que os demônios também são cristãos. Porque como Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 2, no verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Também ser cristão não é ter uma religião, não é nascer na religião dos pais, não é praticar boas obras apenas, ser religioso. Porque eu me acho muito católico. Olha, porque na minha religião que eu nasci e permaneço na minha religião, que fui batizada e acho que eu sou uma pessoa cristã, sim. Primeiramente, eu sou evangélica. Sou uma pessoa católica, né? Frequento as igrejas, tudo. Porque se assim fora, por que é que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ao mundo inteiro ensinar o cristianismo? Como ele mesmo determinou aqui no que é chamado a Grande Comissão, Mateus capítulo 28, a partir do verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ora, se ser religioso é ser cristão, por que Jesus mandou que os seus discípulos fossem ensinar o cristianismo a todas as religiões do mundo? Em terceiro lugar, ser cristão não é necessariamente crer na pessoa de Jesus, que ele existe, e até mesmo crer que ele faz milagres, e até mesmo fazer milagres em nome de Jesus. Certa ocasião, Jesus disse o seguinte aos seus discípulos, Mateus capítulo 7, no verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Nenhuma destas coisas em si mesma, ela é uma prova de que nós somos cristãos. Mas o que é ser cristão então? Ser cristão é seguir a Jesus. É seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou. Mas mais do que isso, ser cristão é crer em Jesus. Jesus reivindicou ser divino. Ele mesmo disse em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. E os judeus da sua época entenderam perfeitamente que quando Jesus dizia que ele era filho de Deus, ele estava se fazendo igual a Deus, como está escrito aqui em João capítulo 5, no verso 18. Os judeus procuravam matar a Jesus, não somente porque ele violava o sábado, mas dizia que Deus era seu Pai, fazendo-se igual a Deus. Ser um discípulo de Jesus, ser cristão, é crer que Jesus é muito mais que um homem. É o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, feito gente. Jesus também reivindicou ser o único salvador e mediador entre Deus e os homens. Como ele mesmo falou no Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ser cristão é confiar apenas em Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Jesus também disse que aquele que desejasse segui-lo deveria renunciar a si próprio, a tudo quanto tinha, tomar a cruz e ir após ele, como está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ser cristão é negar-se a si próprio, negar ao pecado e seguir a Jesus nos caminhos que ele mandar. Isso é que é ser cristão de verdade. Milhares de pessoas no Brasil reivindicam ser cristãs. Mas será que uma pessoa se torna cristã simplesmente porque nasceu numa religião que traz o nome do cristianismo? Será que uma pessoa se torna cristã apenas porque porta um crucifixo no pescoço? Será que uma pessoa é cristã apenas porque vai para a igreja durante algumas ocasiões especiais durante o ano? Porque os seus pais são cristãos? Não, não. Segundo a Bíblia Sagrada, o cristão é aquele que segue a Jesus.
é aquele que reconhece que é um pecador e vê em Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. O Brasil e o Nordeste precisam de um cristianismo verdadeiro. Precisa voltar àquele ensino da reforma do século XVI. Precisa voltar ao ensino da Escritura. Arrependamo-nos dos nossos pecados. Deixemos de lado toda a tradição humana. Deixemos de lado tudo aquilo que ofusca a Escritura Sagrada e sepulta a doutrina da salvação pela graça. Confiemos apenas em Jesus, o único e suficiente Salvador. Isso é cristianismo. É o cristianismo que o Brasil precisa.